Nós vamos falar sobre os axiomas de Zurich. É um livro de Max Günther e o livro basicamente lida com as táticas e a filosofia de investimentos dos investidores, banqueiros suíços, por ter interesse no mundo dos negócios. O livro ele relaciona 12 axiomas principais e 16 secundários. O principal objetivo do livro também é demonstrar como os investidores podem abordar os riscos e a melhor forma de administrá-los. E ele lembra que qualquer ganho financeiro pessoal, profissional, implica também em riscos materiais ou emocionais para se obter o ganho desejado. Bom, vamos lá. O primeiro grande axioma é o axioma do risco. E ele lembra que a preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, você não está arriscando bastante. E para isso, o autor ele menciona a questão de você, se você está investindo em um conselho tão pequeno que a perda, por exemplo, não seja significativa, o mais provável também é que os seus ganhos não serão significativos. E isso não vai te ajudar a atingir o objetivo de se tornar rico. E que o investidor, no curso de um investimento especulativo, ele tem que estar disposto a se machucar para poder aumentar as suas chances de retorno. Nesse mesmo grande axioma, no primeiro, ele fala sobre a necessidade de se resistir à tentação das diversificações. A maioria dos analistas de mercado e consultores dizem que os investidores devem buscar diversificação. Mas isso tem algumas questões que devem ser ponderadas antes de se optar pela diversificação. A primeira é, se o capital que você tem já não é grande, a diversificação só vai piorar a sua situação, porque você vai ter poucas opções de investimento e tende a diminuir o seu retorno. A outra coisa é que se você diversificar muito os seus investimentos, você pode criar portfólios muito variados que ganhos e perdas acabam se anulando. E com isso você também não rentabiliza o seu investimento. E por último, se você diversifica os seus investimentos, você na verdade acaba criando uma complexidade muito grande na gestão dos seus investimentos, porque você acaba tendo que tomar muitas decisões e acompanhar muitas variáveis em função dos diversos investimentos que você definiu no seu portfólio. O segundo grande axioma, ele trata da ganância, da necessidade de se controlar a ganância. Para isso, você não deve demorar a realizar os seus lucros. Afinal, se você reduz a ganância, você aumenta as suas chances de ficar rico. E para isso, o ideal é que você, antes de começar o investimento, você já defina a sua linha de chegada, ou seja, o retorno que você espera. E você só deve adotar transformar essa linha de chegada num novo ponto de partida a partir do momento que existam razões indiscutíveis para você fazer isso. Uma mudança de cenário muito grande, por exemplo. O terceiro axioma, grande axioma, ele fala da esperança. E lembra que é o seguinte, que quando o barco começar a afundar, não reze, abandone. Ficar preso numa operação que você está perdendo dinheiro é a maior dor que você pode provocar para si mesmo. E neste caso, o ideal é que o investidor ele aceite as perdas pequenas para se proteger das grandes. Vinculado a esse grande axioma, existe o quarto axioma menor. E ele diz o seguinte, que você deve aceitar as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Conte com ele em várias pequenas perdas, enquanto espera um grande ganho. O quarto grande axioma diz as previsões. Ele lembra que o comportamento do ser humano não é previsível. E também eu gostaria de dizer que o próprio mercado financeiro não é previsível. Então, com isso, se deve desconfiar de quem afirma que conhece o futuro. O quinto grande axioma é o dos padrões. Nesses casos, também é importante lembrar que, assim como o comportamento no mercado é previsível, a verdade é que tudo está envolto num absoluto caos. E não existem fórmulas que determinem como é que esse mercado, esse investimento vai se comportar no futuro. Então a grande questão é, a gente deve estar pronto para reagir sempre aos eventos do mercado. Vinculado ao quinto grande axioma, existem 4 axiomas menores. O primeiro diz, cuidado com a magia do historiador, que é cair na crença antiga de que a história sempre se repete. Cuidado com a visão do grafista, afinal os gráficos nos ajudam a enxergar melhor uma situação do que simplesmente olhar para os números. Mas a gente deve tomar cuidado para não levar em conta esses números mais do que eles realmente significam. Um outro axioma menor é o cuidado com a visão da correlação e a visão da causalidade.
não se deve imaginar causas quando não se pode realmente observá-las em funcionamento. E um outro axioma menor é o que se diz sobre cuidado com a falácia do jogador. Se o jogador, existem pessoas que acreditam que por um evento místico elas estão com a sorte e por isso elas podem arriscar o seu dinheiro com uma prudência menor do que a normal. E essa é uma sensação muito perigosa. O sexto grande axioma é da mobilidade. Evite lançar raízes e tolher seus movimentos. Quanto mais procurar a sensação de estar cercado pelo antigo, pelo conhecido, menor será o seu sucesso como investidor e como especulador. Vinculado a esse sexto grande axioma, existe um nono axioma menor, que lembra que numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por simplesmente com lealdade e saudade. Desfaça a posição e busque outras alternativas para ganhar dinheiro. E nesse sentido, jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. O sétimo grande axioma é o da intuição. Só se pode confiar no palpite que possa ser explicado. E para isso é necessário que se evite, por desprezo, se desconsiderar alguns palpites, ridicularizando os outros, ter uma confiança indiscriminada, aceitando que os palpites sempre estão certos, com a frequência, mas o ideal é você fazer a utilização seletiva dos palpites. O oitavo grande axioma é o que trata da religião do ocultismo. Apoiar o sobrenatural tem o mesmo efeito que apoiar-se com previsões e ilusões de ordem. Tem a capacidade de atrair, por esse lado, perigoso e preocupado. Qualquer crença religiosa, mística ou supersticiosa pode apresentar grave risco a quem quiser ficar rico. Afinal, é improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua de fazer você ficar rico. Assim, vinculado ao oitavo grande axioma, existem dois axiomas menores. Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos, e não é necessário exercitar uma superstição, podemos curti-la, desde que ela conheça o seu lugar. O nono grande axioma é do otimismo e do pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada por puro otimismo. O profissional não tem otimismo, o que ele tem chama-se confiança, e confiança nasce do uso construtivo do pessimismo. O décimo grande axioma é o do consenso. Fuja da opinião da maioria, provavelmente ela está errada. Embora nem sempre automaticamente errada. O mais das vezes, nesse sentido, não se vai automaticamente a favor nem contra a maioria, principalmente a favor. Cada caso é um caso, você tem que pensar pela própria cabeça antes de envolver o seu dinheiro em riscos. Portanto, jamais embarque nas especulações da moda. Elas normalmente desagam em bolhas e grandes perdas. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer, por exemplo, no momento de baixa do mercado. O 12º grande axioma é da teimosia. Se não deu certo, esqueça. Não adianta ficar insistindo no investimento que não deu certo a primeira vez. E jamais tente salvar o investimento pelo preço médio. Este é um axioma menor, o 15º. E por último, o 12º grande axioma é do planejamento. O planejamento a longo prazo gera perigosa crença que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério seus planos de longo prazo, nem os de quem quer que seja. No que se refere a dinheiro, tudo que precisa em matéria de planejamento de longo prazo é da intenção de ficar rico. E o axioma menor vinculado, então lembra que o investidor deve fugir dos investimentos de longo prazo, não deve deitar raiz em planos de longo prazo e deve reagir aos fatos. Afinal, o passado já passou, o futuro é incerto e o presente é uma dádiva, por isso se chama presente. Receba-o e se alegre nele.